Você me pergunta, em que ocasiões a Bíblia permite o divórcio? Se eu fui traída, eu posso me casar novamente? E em caso de incompatibilidade de gêneros, a Bíblia permite que eu me case novamente? Meu nome é Clelvis Casagrande e neste vídeo nós vamos falar do divórcio à luz da Bíblia. Eu peço que você desde já vá curtindo, compartilhando esse vídeo, para que nós venhamos desenvolver outros assuntos relacionados a este. Então vamos lá, vamos falar deste assunto polêmico que é o divórcio e segundo casamento, e desde já eu quero falar sobre as 3 linhas de pensamentos relacionadas a este assunto. A primeira linha de pensamento são os radicais. Os radicais afirmam que em nenhuma hipótese deve acontecer o divórcio, seja por traição, seja lá pelo que for. Eles leem o versículo que até que a morte os separem e ponto final. O segundo grupo são os grupos dos liberais, e esses grupos são bastante complicados porque eles acreditam que casamento com problema é igual arroz queimado. É difícil consertar. Então quebrou, joga fora, é o mais fácil de se fazer. E o terceiro grupo são aqueles que acreditam que cada caso deve ser analisado individualmente. É bem verdade que os pastores eles recebem casos cabulosos todos os dias. Desde casos banais a casos mais complicados. É bem verdade que cada caso se difere um do outro. Vamos aqui a alguns exemplos. A esposa chega no pastor e diz assim: olha pastor, eu estou querendo me separar do meu esposo. O pastor pergunta: por quê? Olha pastor, porque ele já me traiu várias e várias vezes e ele disse o seguinte para mim, que ele ama 2 mulheres, pastor. Ele ama a mim e ama a outra, e se eu quiser ficar com ele, eu tenho que aceitar que ele fique comigo e tenha também o segundo caso. E aí ela no final pergunta: e aí pastor, eu posso me separar? Eu posso me divorciar? Ou eu devo ficar em oração e aceitar que ele tenha 2 mulheres? Há outros casos mais banais, como o esposo que chega no pastor e diz assim: olha, eu quero largar da minha mulher porque minha mulher queimou o feijão. Enfim, casos banais, né? A esposa que diz: olha, eu não aguento meu marido porque ele deixa ali a toalha molhada em cima do sofá, eu não aguento esse homem, eu quero um homem mais organizado, um homem que me ajuda nos serviços da casa, e eu estou me separando desse homem. Eu posso, pastor? Então há casos e casos, e outros onde a mulher apanha do esposo, ou o caso do esposo que é traído constantemente pela mulher, ou às vezes tem uma mulher que chega só de madrugada em casa, né? Não cuida da casa, não cuida do lar, não cuida dos filhos. Por exemplo, houve um caso onde o homem deixou a mulher para ir morar com outro homem, né? Então, e aí? A esposa com ali aproximadamente 30 anos de idade, jovem, na flor da juventude, o esposo decidiu que queria ser um homossexual e foi morar lá com outro homem. E aí a esposa, aquela mulher chega no pastor e diz: e aí, eu posso me divorciar? Eu posso me casar de novo? Porque pastor, olha, está morando com outro homem, não se arrependeu, não quer voltar para mim. Veja como é complicado bater o martelo e dizer: vai se manter casada, não vai separar, e se separar não vai casar novamente. Veja como é bastante difícil a gente responder algumas questões, porque de fato cada caso é um caso, mas entenda uma coisa: a Bíblia ela dá sim algumas respostas para a gente vamos aqui ler alguns capítulos, alguns versículos, e vamos sim chegar à conclusão do que a Bíblia diz com relação ao divórcio, relacionado à traição, e do que a Bíblia diz do divórcio relacionado a casos banais. Enfim, até onde a Bíblia permite, aonde não permite, se no caso de incompatibilidade de gêneros, a Bíblia dá essa permissão ou não. Então vamos para a Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar,
Em caso de traição, a Bíblia permite ou não permite o divórcio? O que a Bíblia diz? Mateus capítulo 5, verso 32 diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Aí você me pergunta, então quer dizer que se eu fui traída ou traído, eu posso hoje mesmo separar e me casar de novo? E a minha resposta a princípio é que não. A primeira coisa que você deve saber é se existe o arrependimento por parte do seu esposo ou esposa, e se houver o arrependimento, o que nós podemos dizer para você é que o ideal é que você libere perdão, que você procure, tente de todas as maneiras perdoar. Então, em primeiro lugar, é você procurar o perdão em caso de arrependimento. Sabemos bem que há casos que não existe um arrependimento, a outra parte decide largar, trair e abandonar, constitui outra família, e aí já é um caso realmente mais complicado, porque não depende somente de você, depende da outra parte. E muitas pessoas falam, mas você tem que ir orando, e vai orando, e vai orando. Fique orando, e às vezes a outra parte tem filhos, enfim, e aí a coisa fica mais complicada, porque você vai ter que orar pela destruição da outra família para a reconstituição, e aí realmente é extremamente complicado. Eu não acredito que Deus ouça esse tipo de oração. Há um caso, inclusive, de uma mulher que estava já há 25 anos orando pelo fim da família nova que o ex-marido dela arrumou. Isso é uma coisa realmente complicadíssima. Agora, quando existe o arrependimento por parte do marido ou da esposa que traiu, realmente eu diria que você deve procurar o perdão. A primeira coisa que a igreja deve acreditar é na restauração da família. Você precisa acreditar que Deus é capaz de restituir, Ele é poderoso para restituir a família. Eu vou ser bem claro, a igreja que ela não acredita na restauração de uma família, em primeiro lugar, não pode ser chamada de igreja. E nem mesmo a liderança que não aposta, que não acredita no poder da restauração, não dá nem para ser chamada de cristão, porque em primeiro lugar, nós devemos acreditar que Deus é capaz de restaurar aquilo que o diabo quebrou. E em último caso, quando todas as possibilidades tiver se esgotado, aí então pode-se discutir a liberação para que se pense em um segundo casamento debaixo de muita oração, mas isso em caso de traição, porque a Bíblia é bem clara que a não ser por causa da traição, do adultério. Então essa é a primeira causa. Agora, no caso de incompatibilidade de genes, aí, irmãos, realmente eu não consigo na Bíblia encontrar a liberação para isso. Vamos a alguns versículos bíblicos. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 2, verso 16: Eu odeio o divórcio, diz o Senhor de Israel. Em 1 Coríntios capítulo 7, verso 39 diz: A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele permaneça ao Senhor. Então, primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus odeia o divórcio. Em segundo lugar, a recomendação bíblica, ou seja, até uma ordem, é que só a morte o separe. Então é último caso. Realmente, quando houver uma quebra de aliança de fato, é que a Bíblia abra uma possibilidade. Nós vemos também que em Mateus capítulo 19, 3 a 9, que fizeram uma pergunta para Jesus relacionada a isso. Diz o seguinte:
É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram-lhe eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então aqui questionaram a Jesus, né? Se poderiam se separar da sua esposa por qualquer motivo, né? Acredito que, em resumo, por incompatibilidade de gêneros, por motivos tolos, enfim. E Jesus foi bem claro: olha, não é permitido. E aí eles questionaram: então por que Moisés deu a carta, né, de divórcio? E Jesus foi bem claro: olha, por causa da dureza do coração, mas não porque esse seja o meu desejo, o desejo de Deus, não porque isso foi permitido no princípio. Então, entenda uma coisa: casamento é sagrado, você deve lutar pelo seu casamento até o fim. Em caso de traição, tente perdoar, procure o máximo possível, porque o divórcio envolve muitas vezes, 90% das vezes, o seu testemunho, os seus filhos, envolve uma série de outras questões. Então é muito sério, né? A primeira coisa que nós devemos pensar é nos nossos filhos, no nosso testemunho como cristão e também no que a Bíblia nos manda. Então, você que é jovem também, que está aqui assistindo esse vídeo, pense bem antes de casar, porque casamento é para a vida toda, e uma vida toda não é pouco tempo. Esta é a palavra de hoje, o vídeo de hoje. Curte, compartilha, faça esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possíveis, e neste momento eu desejo aí um ótimo dia para você, uma ótima semana, que Deus abençoe sua vida e sua família, e fique aos pés do Senhor Jesus, para que o diabo não venha destruir a sua família.